Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Como prometido, venho trazer a você a segunda parte da nossa série Arqueologias Escondidas. Espero que tenham gostado da primeira parte. Se ainda não assistiu, indico que dê uma pausa neste vídeo, assista a primeira parte, porque elas são continuação. Porém, se você já assistiu, continue aqui conosco. Só lembrando, a grande maioria dos nossos inscritos ainda não estão inscritos no canal. E provavelmente você é um deles. Aproveite e aperte o botão inscreva-se aí e venha fazer parte dessa grande família Ascensão de Gaia. Aproveite e aperte também o sininho aqui embaixo. Assim você vai ser notificado de todo o conteúdo que nós postamos aqui, quase que diariamente. Agora você faz parte da família Ascensão de Gaia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Então, deixo você com a segunda parte da série Arqueologia Escondida. Tikal. Tikal é uma cidade maia pré-colombiana que é como um parque temático histórico com palácios, monumentos e templos antigos que vão deixar você querendo mais. Situado na atual Guatemala. É uma das cidades mais poderosas do mundo maia, com mais de 100 mil pessoas se divertindo muito morando lá. Até onde a vista alcança, há uma série de pirâmides e templos, que foram construídos com calcário, estuque e vários outros materiais naturais. Fazendo-os ainda mais impressionante, há entalhes e esculturas intrincadas de cores vivas, criando um efeito visual que pode dar a qualquer galeria de arte uma corrida pelo seu dinheiro. Mas isso não é tudo e só fica melhor. Tikal eleva o nível com seu design urbano. Com o planejamento inteligente do edifício e das praças, a cidade maximiza o espaço e os recursos para facilitar o movimento e a gestão eficiente da água. A pergunta é, se eles eram tão espertos, por que eles escolheram construir a cidade em um terreno tão traiçoeiro cercado por uma selva densa? Falando do selva, Tikal é um paraíso para os amantes da vida selvagem. De onças a tucanos e cobras, há tudo para intrigar e arrepiar. Mas, novamente, qual era o problema dos maias com essas criaturas? As onças eram seus guarda-costas pessoais ou apenas esperavam que as cobras ficassem longe de suas sandálias? Talvez a parte mais emocionante e obviamente triste de Tikal seja sua queda. Século X DC, a cidade foi abandonada e ainda não sabemos o porquê. 13 Göbekli Tepe. Vamos falar sobre Göbekli Tepe, certo? Este local antigo é realmente uma maravilha para contemple com seus megalitos imponentes e origens misteriosas. Agora, se você está se perguntando o que é um megalito, é basicamente apenas uma palavra chique para uma grande e velha pedra. E os megalitos em Göbekli Tepe são grandes. Göbekli Tepe é uma das mais antigas arquiteturas monumentais conhecidas no mundo. Construído em 10.000 AC, é mais antigo do que praticamente tudo o que você pode imaginar. Mesmo o Egito e Stonehenge, e são literalmente os irmãos mais velhos do mundo antigo. E cara, esta cidade é como o vinho da história. Os entalhes nas pedras são feitos com tanta precisão e estão dispostos de tal maneira incrível que você não pode deixar de começar um fã-clube em seu nome. Honestamente, eles tiveram alguns sérios habilidades e o fato de que eles eram capazes de fazer tudo sem o auxílio de ferramentas modernas é bastante impressionante. Você pode imaginar tropeçar em um site como este pela primeira vez? A descoberta de um notável artefato histórico enterrado no subsolo deve ter sido emocionante para a equipe de pesquisadores da Universidade de Istambul e da Universidade de Chicago. E então há a questão de por que o site acabou sendo abandonado. Após cerca de 1.500 anos de uso, os megalitos foram enterrados e o local foi abandonado. Mas o que sabemos é que a descoberta de Göbekli Tepe nos forçou a repensar nossas suposições sobre as capacidades e sofisticação de nossos ancestrais. 12. Múmias siberianas congeladas. Você sabia que a Sibéria não tem apenas grandes tigres, mas também tem múmias congeladas? Pertenciam a um grupo de antigos guerreiros chamados Citas, que vagava pela estepe siberiana há mais de 2.000 anos.
Os restos mumificados estavam tão bem preservados que eles pareciam como se tivessem morrido recentemente. Esses caras eram durões. Eles viviam em uma dura ambiente e lutou com uma determinação feroz que envergonharia até mesmo o gladiador mais experiente. As múmias siberianas congeladas foram descobertas em 2003 por um grupo de arqueólogos russos, e estavam realizando escavações nas montanhas Altai, no sul da Sibéria. Isso permitiu pesquisadores para estudar os restos mortais e obter uma melhor compreensão do modo de vida cita, incluindo sua dieta, roupas e armamento. Eles até encontraram evidências de alguns dos primeiros cirurgias de campo de batalha conhecidas, que envolviam a extração de árvores ou a perfuração de orifícios no crânio para aliviar a pressão. Quem precisa de um hospital sofisticado quando se tem uma faca afiada em mão firme? Você faz 13. Tome seus remédios na hora certa. Um dos aspectos mais fascinantes da descoberta é a presença de um guerreiro morto, que foi encontrado com suas armas e armaduras intactas. Ele foi morto em batalha ou sua morte foi resultado de um ritual de sacrifício? O mistério só se aprofunda quando você considere que o guerreiro foi enterrado ao lado de duas mulheres, uma das quais pode ter sido uma xamã. 14. A Acrópole de Atenas. Vamos avançar para a Acrópole de Atenas, a joia da Grécia, a joia da coroa das ruínas, o lugar onde gente do mundo todo se reúne para tirar selfies e se sentir culta. A Acrópole tem uma longa história que remonta ao século V AC. Foi construído durante a Idade de Ouro de Atenas, uma época de grande prosperidade e realização cultural. A Acrópole era o centro da vida religiosa e cultural de Atenas, e abrigava vários templos, incluindo o famoso Partenon. 15. O mármore. Uma das características mais marcantes do que foi extraído a poucos quilômetros da Acrópole. Este mármore é conhecido pela sua pureza e é fino, e foi muito valorizado pelos antigos gregos por sua beleza e durabilidade. 16. O edifício mais famoso da Acrópole é o Partenon, que é uma obra-prima de simetria e equilíbrio. O Partenon é composto por 46 colunas, cada uma com 34 pés de altura e peso, mais de 50 toneladas. As colunas são perfeitamente espaçadas e anguladas, criando uma ilusão de ótica que faz com que pareçam perfeitamente retos de qualquer ângulo. A Acrópole também teve um tumultuado história, mas ainda é um testemunho da engenhosidade e perseverança dos antigos gregos. 17. Igrejas de Lolibela. Passando para igrejas de Lolibela, o lugar onde a história encontra os mortos-vivos. Sim, você ouviu direito. As múmias de Lolibela. As igrejas são tão famosas quanto suas igrejas monolíticas. Mas não se preocupe, essas múmias não dar-lhe pesadelos. Ou eles vão. Diz a lenda que essas múmias são na verdade os restos de antigos reis que governaram a Etiópia. E deixe-nos dizer-lhe, esses reis devem ter realmente amado seus ring porque seus restos mumificados são adornados com coroas e joias de ouro. 18. Segundo mitos e mistérios, o rei Lolibela foi visitado por anjos em seus sonhos e instruído a construir essas igrejas monolíticas. E ele realmente aceitou essa instrução. Oração porque ele construiu não uma, nem duas, mas 11 igrejas. Isso é um compromisso sério. 19. Cada um tem seu próprio estilo distinto e apresenta esculturas complexas e obras de arte impressionantes. 20. As igrejas também estão interligadas por uma rede de túneis e passarelas, tornando mais fácil para os visitantes explorar todos eles. 21. E essas igrejas não são edifícios comuns. Eles são esculpidos em rocha sólida. 22. Quem precisa de tijolos e argamassa quando você pode simplesmente esculpir sua igreja em uma montanha? 23. É como a caverna original do homem, mas para monges. 24. Mas não é apenas a impressionante construção que torna essas igrejas especiais. 25. Eles também apresentam passagens cerimoniais e um extenso sistema de drenagem. 26. As igrejas de Lolibela não foram descobertas no sentido tradicional, como eles são conhecidos e usados há séculos pelos cristãos ortodoxos etíopes. 27. No entanto, as igrejas ganharam atenção internacional no século XX, quando foram exploradas e documentadas por estudiosos e arqueólogos.